E aí, amantes dos vinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. No outro vídeo aí eu falei um pouco mais sobre como identificar aí a garrafa, né? Quando você entrar no mercado, olhar as garrafas, como você entender um pouco mais quando o vinho é mais encorpado, mais leve, olhando somente a garrafa, né? Hoje eu vou ensinar um pouquinho a vocês como vocês identificar o vinho olhando o rótulo, como você entender um pouco ali mais sobre o rótulo do vinho, né? Eu tô com uma pesca aqui, certo? Só que hoje vocês vão entender como decifrar, essa é a palavra, como decifrar o rótulo. Existe dois tipos de rótulo, né? O rótulo do Velho Mundo e o rótulo do Novo Mundo. Um pouco mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse Velho Mundo e Novo Mundo para vocês, que eu sei que fica um pouco aberto, né, tudo que eu estou falando. Mas basicamente, o Velho Mundo consiste em os países que estão localizados ali dentro da Europa, e o Novo Mundo, os países que estão fora da Europa ali, certo? Então existem dois tipos de rótulos: o rótulo do Novo Mundo e o rótulo do Velho Mundo. Eu vou colocar aqui do lado para que vocês entendam um pouquinho sobre isso que eu estou falando. O rótulo do Novo Mundo, ele é um pouco mais chamativo, vamos dizer assim, né? Com cores mais vibrantes, aqueles laranjas, amarelados, né? Aquele verde forte. E o rótulo do Velho Mundo são aqueles rótulos mais tradicionalistas, né? Com o nome do produtor, com cores um pouco mais contemporâneas, né? Algo mais simples, vamos dizer assim, e tradicional. Então, nem do Novo Mundo nem do Velho Mundo quer dizer que o vinho é melhor ou pior. Só que os vinhos os países, né, do Novo Mundo, eles começaram a elaborar esse tipo de rótulo para que chamasse mais a atenção de você, consumidor. Mas muito cuidado, certo? O bonito pode não ser tão atraente no paladar. Então aqui do lado eu vou colocar um mapa mundi ali com verde ali para o Novo Mundo e enlaranjado ali o Velho Mundo. Então basicamente é isso que eu falei. O Velho Mundo consiste nos países que estão dentro do continente europeu. E o Novo Mundo são todos aqueles países que estão fora desse continente europeu, né? Brasil, Chile, Argentina. Todos esses países fora do continente europeu é chamado de Novo Mundo, e os países dentro do continente europeu é chamado de Velho Mundo. E isso por conta dos antigos ali, uma coisa mais tradicional, né? Ou pela vitivinicultura ter nascido ali dentro do continente europeu, carinhosamente nós chamamos assim. Então, para decifrar um pouco mais sobre esse rótulo do Novo Mundo, né, vamos iniciar aí pelo rótulo do Novo Mundo. Existem alguns pontos, né, além de que os rótulos são um pouco mais coloridos, vamos dizer assim, com cores mais vibrantes. Existem alguns pontos que são marcantes no rótulo do Novo Mundo. Esses pontos são a marca. Geralmente no rótulo dos vinhos do Novo Mundo vem dizendo a marca, vem dizendo os termos ou certificações, né? Se é um reservado que foi criado no Chile, reservado, reserva ou gran reserva. A região de origem sempre vai ter também. O teor alcoólico, né? Ali no canto ali do rótulo. Se não tiver no rótulo, ele vai estar no contrarótulo, que é aquela parte de trás da garrafa, certo? A safra e a variedade da uva. Os vinhos do Novo Mundo sempre vão ter a variedade da uva. Quando não tiver a variedade da uva, é porque significa que o vinho é um blend, uma mistura de uvas, e essas uvas vão estar específicas ali no contrarótulo também, que é aquela parte de trás da garrafa, certo? Já os vinhos do Velho Mundo, apesar de ter as cores um pouco mais tradicionais, né, são os rótulos mais simples, existe também alguns pontos que traz a característica, né, desses rótulos, que são os vinhos do Velho Mundo. Ao invés de o nome da vinícola, como é muito rótulo do Novo Mundo aí, eles dão mais o nome do vinicultor, né? Aqui, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui do lado, vou colocar o nome do produtor, que é o Château Lacroix de Cabout. Desculpe minha pronúncia se tiver ruim, eu não sei falar francês. A região de origem vai estar também no rótulo. O teor alcoólico, que também, se não tiver no rótulo, você vai encontrar no contrarótulo.
o país de origem, a apelação de origem, que para eles é muito importante, certo? A apelação de origem é aquele que muitas vezes você vai encontrar no rótulo ali DO, DOC, DOCG. O que é que significa essas apelações de origem? Significa que aquele vinho, né, ele tem uma, como é que eu vou dizer, uma certificação de origem de qualidade, certo? DO significa denominação de origem. DOC significa denominação de origem controlada. DOCG significa denominação de origem controlada e garantida, que é o mais top aí das denominações aí, das certificações do velho mundo, é esse, DOCG. Então, quando você vê um vinho com essa certificação de DOC ou DOCG, significa que é um vinho que ele tem certificação de qualidade, né? Ele é um vinho bem elaborado, existe todo um contexto para ele parar ali na prateleira da loja de vinho, do mercado, da vinícola que você está comprando, certo? E você também vai encontrar informações sobre o produtor, né? A micro-região, né? O chateau. Tudo isso vai estar no rótulo do Velho Mundo, que eles levam muito a sério essas informações, certo, gente? No rótulo do Novo Mundo, o reserva, o Gran Reserva não vai querer dizer que vai ser as mesmas certificações que o vinho do Velho Mundo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso para frente. Vamos lá, falando do Velho Mundo, existe também as certificações, um exemplo. Tem o Crianza, o Reserva e um Gran Reserva. E no Novo Mundo nós temos o Reserva, o Gran Reserva e o Reservado, que foi criação do Chile, certo? O Chile criou esse reservado aí para confundir com nossa cabeça. Mas vamos lá. O termo Crianza, né? Quando você vê ali na garrafa ali do vinho, assim, o termo Crianza, um vinho do Velho Mundo, significa que esse vinho passou, o vinho tinto, vamos dizer do vinho tinto primeiro, significa que aquele vinho tinto passou pelo menos 2 anos em amadurecimento. Não vou falar amadurecimento, vou dizer envelhecimento. Significa que aquele vinho passou por pelo menos 2 anos em envelhecimento, sendo desses 2 anos, 1 ano em barrica de carvalho. O que é que eu digo com isso? Que, por exemplo, o vinicultor ali fez o vinho, depois que ele fez o vinho, ele colocou esse vinho na barrica, o vinho ficou pelo menos 1 ano da barrica, depois de 1 ano da barrica, ele vai para 1 ano dentro da garrafa, para depois ser comercializado. Diferente de alguns vinhos que é engarrafado e comercializado. Não, esse vinho tem que ter pelo menos de envelhecimento 2 anos, sendo 1 ano de barrica e 1 ano na garrafa para depois ser comercializado. Ou seja, estamos em 2023. Se a gente vai achar um vinho Crianza agora ali no mercado, esse vinho, primeiro, ele ficou 1 ano na barrica, depois de 1 ano na barrica, 1 ano na garrafa para depois chegar aqui. Então quer dizer que esse vinho foi feito, deixa eu ver, 2021, ele ficou 2021 para 2022 na barrica, né? 2022 e 2023 na garrafa para depois ser comercializado. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí o contexto. No caso do vinho branco, para ele ser um Crianza, né? Para ele ser um Crianza, o vinho branco ele passa pelo menos 6 meses em barrica de carvalho, sem necessariamente ter a necessidade de ficar na garrafa. Ele fica 6 meses na barrica, da barrica ele vai para a garrafa e pode ser comercializado. Não precisa ter esse envelhecimento na garrafa. O Crianza. No caso do reserva, no caso dos tintos reserva, os tintos eles ficam pelo menos 3 anos em envelhecimento. Desses 3 anos, 2 anos na barrica de carvalho, 1 ano novamente na garrafa para depois ser comercializado. No caso dos brancos, os brancos ficam 6 meses em barrica de carvalho. Depois de 6 meses em barrica de carvalho, ele fica 6 meses na garrafa, depois é comercializado, certo? Bom, no caso dos tintos, Gran Reserva, né? Os vinhos, muita gente confunde aí. Os tintos Gran Reserva, que leva esse termo Gran Reserva, eles passam pelo menos 5 anos em envelhecimento, sendo desses 5 anos, 2 anos em barrica de carvalho e apenas 3 anos, a necessidade de ficar 3 anos em garrafa. Muita gente fala, não, que vinho Gran Reserva passa 5 anos em barrica, não, que vinho Gran Reserva passa 3 anos em barrica e 2 anos na garrafa. Não, um vinho Gran Reserva
para ser Gran Reserva, ele precisa ter pelo menos 2 anos de barrica e 3 anos na garrafa para depois ser comercializado. Aí esse vinho aí já viu aí 5 campeonato nacional, aí já é um vinho trabalhado pra caramba, né? E no caso dos vinhos brancos Gran Reserva, ele passou pelo menos 6 meses de barrica. Isso se repete, tá? Criança, um vinho branco, criança, reserva, Gran Reserva, todos os três vai ter pelo menos 6 meses de barrica. O que muda é o tempo que ele vai ficar na garrafa. O vinho branco, criança, ele não precisa ficar na garrafa para depois ser comercializado. O reserva, ele precisa ficar 6 meses e o Gran Reserva, ele precisa ficar pelo menos 2 anos na garrafa para depois ser comercializado. Certo? Você não vai querer beber um vinho aí com 2 anos na barrica. Você não vai querer beber um vinho branco com 2 anos de barrica. Aí o vinho branco perde a característica dele ali, se torna, sabe? Perde a característica de vinho branco. Ponto. É só 6 meses na barrica, restante na garrafa para depois ser comercializado. Bom, existem alguns outros termos que eu vou colocar aqui do lado também, como reservado, que eu já falei, é uma criação do Chile, esse termo aí, para confundir a cabeça dos pinhões, mas basicamente é um vinho de entrada da vinícola, aquele vinho que é feito em grande quantidade, né? Não tão bem elaborado que alguns outros, que os rótulos mais elaborados da vinícola, apenas para ser vendido em grande quantidade. Não quer dizer que o vinho vai ser ruim, não é isso, apenas um vinho de entrada da vinícola, certo? Existe também o termo Leithavert, né, ou colheita tardia, que é aquele vinho que as uvas foram colhidas um pouco mais madura e aí são vinhos mais de sobremesa, certo? Existe o termo DO, DOC, DOCG e AOC, que eu já falei um pouco mais, né, que são termos de certificação de qualidade de vinhos ali do Velho Mundo. E existe o termo milésimo. O milésimo, gente, quando você vê esse termo numa garrafa milésimo, significa que aquele vinho foi elaborado com uvas que passou de uma estação perfeita, né? Onde o vinho foi colhido, a uva foi colhida ali depois de um verão, outono, primavera, inverno, em perfeitas condições. Não quer dizer que o vinho vai ser ótimo, vai ser excelente, mas sim, significa que a natureza ajudou para a elaboração daquelas uvas, consequentemente para a elaboração do vinho, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o rótulo do vinho, né? Qualquer dúvida vocês deixam no comentário que eu vou estar ajudando vocês, valeu? Até a próxima!